Secretária Simone, boa tarde. Eu quero aqui fazer a minha manifestação de forma muito objetiva. Nós sabemos que é impossível o poder público, solucionar determinado tipo de problema sem ter os recursos. E nós temos as maiores demandas possíveis. Nós temos demandas de ordem de recursos humanos, a gente não tem médicos a contento, nós não temos enfermeiros na sua totalidade, dentro do que é preciso, do que é demandado. Nós temos informações de que não há EPIs, nós temos informações que não tem os leitos de UTI necessários no estado do Amazonas e, principalmente, nós não temos medicamentos. Então, quando a gente fala desses 5 itens, principalmente recursos humanos, médico, enfermeiro, equipamento eletrônico da UTI, equipamento de proteção individual e medicamentos, a gente fala de recursos. Não é possível resolver os problemas e as demandas que nós temos hoje se nós não tivermos recursos. Por exemplo, nós temos a capacidade no Newton Lins de 400 leitos. Pelo que eu sei, não há 30 leitos hoje disponíveis na Newton Lins. No Hospital Delfim Aziz, a capacidade são de 350 leitos. Tem apenas 50 leitos funcionando, 1/7 do total. A Beneficente Portuguesa tem 44 leitos, nenhuma está sendo utilizada ainda pelo governo do estado. E o Hospital Getúlio Vargas tem 31 leitos, também nenhum ainda utilizado pelo governo do estado. Totaliza na rede pública da qual se tem ouvido falar, 825 leitos. Se nós tivéssemos recursos para colocar esses 825 leitos funcionando, com certeza nós não teríamos a quantidade de mortes todos os dias na cidade de Manaus. A média de mortes na cidade de Manaus por Covid nos últimos 4 dias foram de 100 pessoas, uma média. Inclusive subnotificadas, não há notificação oficial que foram mortes por Covid. Com esses 825 leitos funcionando, nós teríamos aí, com certeza, e a população estaria aplaudindo o trabalho do governo do estado. Aplaudindo. E eu falo, em especial, dos 825 leitos dos quais eu fiz aqui a conta, porque entre janeiro e março de 2020 agora, 2 meses e meio atrás, quando nós já sabíamos que teríamos problema, foram utilizados 736 milhões para pagar dívidas antigas. Aí eu afirmo, não é uma pergunta, eu estou afirmando, que esses 736 milhões de reais, não ele na sua totalidade, mas 20% dele, 200 milhões, 200 milhões não poderiam ter sido utilizados para salvar essas vidas que já se foram e das vidas que serão ceifadas hoje, amanhã, semana que vem, próximo mês de maio e próximo mês de junho. Então, o nosso problema hoje não é um problema apenas de gestão, é um problema financeiro. Nós não temos orçamento, nós não temos financeiro para resolver todos os problemas. Porque quando a gente compara a cidade de Manaus com os países da Europa, lá não faltam recursos. Não faltam recursos. Nós somos de um país subdesenvolvido, de um estado que não é o mais pobre, mas também não é o mais rico do país. O estado mais rico do norte do país é o Amazonas. E nós não estamos sabendo utilizar os recursos da forma correta. Ou melhor, o executivo não está sabendo utilizar o recurso da forma correta. 736 milhões foram gastos nos últimos 2 meses
e nenhum centavo disso foi gasto para combater o Covid. Então, as minhas colocações aqui, secretária, a senhora não tem culpa de nada do que aconteceu. Eu até tenho, eu lamento por a senhora estar nesse olho desse furacão. Duvido que a senhora, com toda a paz e a calma que tinha de trabalhar lá no interior de São Paulo, chegue aqui, numa cidade 10 vezes maior do que a senhora estava acostumada a trabalhar, com os problemas elevados à 10ª potência, em tentar resolver esses problemas, porque não se resolve esses problemas sem recursos. Nós não precisamos de espaços. Nós temos os espaços do Delfina, nós temos os espaços do Newton Lins, nós temos os espaços dos aparelhos públicos que temos na cidade, diversos que não estão sendo utilizados, mas nós não temos recursos para implantar os leitos. Então, secretária, eu quero dizer à senhora, à sua equipe, que tenha muita fé, porque os recursos que tinham foram mal utilizados e os recursos futuros não virão. Infelizmente, não virão. Por quê? Porque existe uma crise econômica que está prejudicando a arrecadação. Se em algum momento o governo do Estado esperava que poderia reposicionar ou recolocar esses recursos que já foram gastos nos últimos 2 meses, não aparecerão novos recursos. Não aparecerão novos recursos porque a arrecadação está prejudicada. Está tão prejudicada que o governo do Estado não consegue comprar comida para dar para as pessoas, para que elas fortaleçam o seu sistema imunológico. Não consegue comprar feijão, arroz, macarrão, frango, peixe, carne. Não consegue comprar coisas baratas. Imagina comprar equipamentos eletrônicos de uma UTI. Então, essas são as minhas palavras. Eu quero muito que apareça um salvador da pátria e coloque R$ 1 bilhão hoje nos cofres do Estado do Amazonas e que esses R$ 1 bilhão sejam utilizados todos para salvar vidas. Essa é a minha vontade. Eu não aguento mais ver mais de 100 pessoas morrendo por dia. O governo do Estado não tem recursos, porque os recursos que tinham até alguns dias atrás foram gastos para pagar empresários de donos de contratos de governos passados. Essas são as minhas considerações. Torço muito para que a senhora tenha sucesso, porque o sucesso do Ítalo, do Cássio, da Simone, vai fazer com que a vida das pessoas sejam mantidas. Mas o fracasso só vai fazer com que o número de mortes aumente dia após dia, semana após semana e nos próximos 2 meses. Muito obrigado, senhores deputados. Eu volto a palavra à doutora Simone, que vai fazer e utilizar o tempo necessário para